Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 132. Hoje é sexta-feira, dia 14 de maio de 2021. Inicio a nossa conversa de todas as sextas-feiras aqui no Conexão Gel, falando sobre essa crise, nova crise, mais uma crise entre palestinos e israelenses. Uma situação realmente muito difícil de resolver. Hoje, sexta-feira, 14 de maio, comemora-se o Dia da Independência de Israel, 1948, e nesse exato momento as forças israelenses estão atacando várias posições do Hamas, né, em Gaza. É importante a gente lembrar que desde que Israel declarou sua independência em 1948, os conflitos ali na região são frequentes, muitas guerras, não dá tempo da gente aqui listar todas as guerras que ocorreram entre Israel e os países árabes no seu entorno e em relação aos palestinos. Queria apenas pontuar algumas coisas. Essa crise do momento iniciou com vários pequenos conflitos em Jerusalém que ocorreram durante esse último mês, desde abril até agora. Na semana passada, os conflitos entre palestinos e as forças de segurança de Israel em Jerusalém foram mais fortes. É importante a gente lembrar que Jerusalém é a terceira cidade sagrada dos muçulmanos. Esse é um ponto muito importante. Os muçulmanos têm três cidades sagradas: Meca, Medina e Jerusalém. Os judeus também não abrem mão de Jerusalém como sua cidade mais importante. E os cristãos também, obviamente, sabemos que consideram também Jerusalém uma cidade importante. Então, em 1947, a ONU reconheceu que deveriam existir dois estados, o Estado de Israel e da Palestina, naquela região, que naquela época era controlada pelo Reino Unido, e que Jerusalém seria uma cidade internacional. Eu sei que é uma solução muito difícil tornar Jerusalém uma cidade internacional, sob a égide de um governo talvez escolhido pelo Conselho de Segurança da ONU, com uma missão de paz da ONU permanentemente ali na cidade, mas na prática eu sei que é muito difícil de implementar, mas eu não vejo uma outra solução. Né? Com toda essa importância de Jerusalém, enquanto Jerusalém não se tornar efetivamente uma cidade internacional, é muito difícil que nós tenhamos paz ali. É outra coisa importante lembrar que a Palestina ela ainda não é considerada um Estado com assento nas Nações Unidas, ela é reconhecida por mais de 100 países, ela tem um status de observador nas Nações Unidas, tem uma cadeira lá, mas como observador, não como um Estado pleno. E ela é geograficamente dividida em dois setores, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E na faixa de Gaza que é o maior problema para Israel, né? Porque lá a faixa de Gaza é controlada pelo Hamas, um grupo bastante violento, terrorista, com ligações com vários países que os apoiam. O Irã tem apoiado muito o Hamas, porque é interesse do Irã enfraquecimento do Estado de Israel. Ao longo desses anos todos, desde a independência em 1948, Israel conseguiu alguns pontos muito relevantes, por exemplo, a paz com o Egito foi muito importante em 79, paz com a Jordânia em 1994, só que Israel ainda mantém uma relativa fragilidade em relação à sua fronteira norte com o Líbano e Síria. É importante que Israel resolvesse essa questão. Lembrando que no Líbano tem um grupo Hezbollah, que é um grupo xiita ligado ao Irã e que constantemente efetua ataques ali em posições ao norte de Israel. Então, a situação muito tensa. Temos visto aí cenas na televisão dos ataques israelenses em Gaza. Essa semana vimos cenas aí de foguetes lançados de Gaza contra várias cidades em Israel. Cenas impressionantes de centenas de foguetes lançados.
e o sistema de defesa antiaérea israelense é muito poderoso, é um dos melhores do mundo, conseguindo interceptar vários desses foguetes, mas os israelenses tiveram que se abrigar essa semana várias vezes em função de alarmes de ataques de foguetes lançados em Gaza, e é contra essas posições do Hamas em Gaza que está sendo a ofensiva israelense nesse momento, atacando os túneis, atacando os pontos de lançamento de foguetes, ou seja, Israel tentando se defender. Ali é uma região muito difícil, tudo muito perto. A questão da Cisjordânia, como eu falei para vocês, são duas regiões separadas, Gaza e Cisjordânia. Na Cisjordânia tem essa questão dos assentamentos judeus dentro de uma área que é considerada pela ONU como uma área da Palestina, da autoridade palestina. Israel os governos do primeiro-ministro Netanyahu deu prosseguimento à instalação desses assentamentos ali na Cisjordânia. A Cisjordânia fica num planalto, numa elevação em que, em termos militares, é importante para Israel, ou seja, na prática, Israel perder aquela região da Cisjordânia para palestinos, ela militarmente é arriscado, ou seja, muito difícil de resolver, muita gente obviamente tentando se aproveitar da situação, os países árabes criticando Israel. Estou vendo aqui de manhã protestos em vários países contra Israel hoje, logicamente alegando a violência das Forças Armadas israelenses contra os palestinos. Vai sair muita reportagem mostrando isso, muita discussão, e não tem solução fácil. Nessas horas eu não vejo outra maneira do que os países se sentarem nas Nações Unidas para conversar, para discutir e soluções definitivas que respeitem o direito dos dois estados de existir, tanto o Estado israelense como a Palestina, nessa mesma região. Bastante complexa a situação, vamos seguir acompanhando, provavelmente voltarei a falar sobre esse assunto na próxima sexta-feira. O segundo tema é já em disputas hegemônicas, eu considero também muito relevante essa semana. Na sexta-feira da semana passada ocorreu um ataque cibernético contra uma empresa, a Colonial Pipeline, que é uma empresa de dutos de combustível, é uma empresa muito grande nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, são 3 milhões de barris de combustível que saem do Texas e cruzam a costa leste americana até New Jersey, ali perto de Nova York, e importantíssimo para o abastecimento de várias cidades americanas e aeroportos, etc. E esse ataque cibernético foi feito por um grupo, aparentemente por um grupo criminoso russo, né? A princípio, nenhum envolvimento do Estado russo com esse ataque. Isso ocorreu na última sexta-feira da semana passada. Ontem, quinta-feira, saiu uma notícia na Bloomberg dizendo que a empresa, a Colonial Pipeline, chegou a pagar na sexta-feira um resgate, é assim que é feito, né? Ransomware. Ou seja, o grupo ele faz o ataque cibernético e aí cobra um resgate para poder desbloquear os sistemas da empresa. E pelo que saiu na reportagem da Bloomberg, foi pago 5 milhões de dólares pela empresa, pela Colonial Pipeline, para o desbloqueio. O problema é que quando esses sistemas são bloqueados, são interrompidos, até voltar ao fluxo normal, até ser reativada, a informação que temos é que já está voltando à normalidade, mas filas em postos de gasolina, vários postos de gasolina da costa leste americana sem combustível, aviões em aeroportos tendo que ser desviados para outros aeroportos para poderem reabastecer. E aqui eu chamo a atenção de duas coisas. Primeiro, eu já venho falando sobre isso, o ambiente cibernético cada vez mais relevante em termos de crise e conflitos internacionais e inclusive em termos de segurança, ou seja, de criminalidade. Então, os crimes na internet, eles têm aumentado de uma maneira absurda e, obviamente, quando a gente pensa em conflitos entre estados, o ambiente cibernético, o domínio cibernético é o domínio do momento, né? Principalmente se nós pensarmos em conflito entre grandes países com grandes forças armadas, com armas nucleares, dificilmente haverá uma destruição total entre países, né, com armas nucleares, e aí o ambiente cibernético ganha muita força, né, como por onde, né, o meio onde a guerra já está ocorrendo, né? Lembramos que ano passado, em dezembro, houve um maior ataque contra várias instituições do governo americano,
O governo americano acusou a Rússia de estar por trás desses ataques contra vários órgãos do governo americano. Isso aconteceu em dezembro do ano passado e agora vimos esse ataque a uma empresa. Vocês imaginam se isso acontece em maior escala com outras empresas americanas, por exemplo, de transmissão de energia elétrica, o tamanho do problema, ou seja, é muito importante, e aí trago para o caso do brasileiro, temos que ter as infraestruturas críticas aqui no Brasil bem mapeadas e essa questão da proteção cibernética. Temos o Comando de Defesa Cibernético ligado ao Ministério da Defesa no Brasil, temos o Gabinete de Segurança Institucional ligado à Presidência da República também trabalhando nisso, mas é muito sério esse assunto. E aí eu acho que tanto as empresas, de uma maneira geral, elas têm que trabalhar juntas com o governo para aqui no Brasil nós termos a nossa infraestrutura crítica protegida. Esse exemplo do que está acontecendo nos Estados Unidos tem que alertar as nossas autoridades e nossas empresas sobre a importância da proteção dos sistemas informacionais. Trago uma rápida notícia para vocês. Essa semana ocorreu, obviamente a nossa imprensa não vê essa parte, mas infelizmente, mas a China tem grande interesse na Ásia Central, por ali vem muito petróleo e gás para a China. O projeto Belt and Road Initiative, que muitos já escutaram, ele tem grandes investimentos naqueles países ali da Ásia Central, lembrando que aqueles países fizeram parte da União Soviética, e essa semana ocorreu um encontro entre o ministro de Relações Exteriores da China com os ministros de Relações Exteriores dos 5 países. É um dado interessante que passou desapercebido por parte de grande parte da imprensa. A China investindo muito forte nas relações com esses 5 países: Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Área de influência forte da Rússia, em função da época da União Soviética, mas que interessa bastante para a China. Quis trazer essa informação para vocês. E outro dado interessante, quarta-feira, foi confirmado uma reunião de alto nível que acontecerá entre o secretário de Estado americano, o Antony Blinken, junto com o Sergei Lavrov, o secretário de Estado, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, na próxima semana na Finlândia. E o tema será no dia 20, quinta-feira da próxima semana, dia 20, e o tema, pelo menos o que passou para a imprensa, Coreia do Norte e o acordo nuclear do Irã. Então é um dado importante das relações aí tensas entre Estados Unidos e Rússia, esse encontro na semana que vem. Terceira parte do nosso Conexão, rápido balanço da pandemia. A Índia segue sendo o epicentro do Covid no mundo. Para vocês terem uma ideia, 1/3 das mortes nos últimos 7 dias ocorreram na Índia, mas em termos percentuais preocupa muito Uruguai e Paraguai, né? Percentual de mortes em relação à população, um grande crescimento desses 2 países, Uruguai e Paraguai, fronteira aqui no Brasil. E não apenas Uruguai e Paraguai, estamos de olho também em outros países aqui do nosso entorno, como a Argentina, como o Peru, próprio Colômbia, em que os casos e, infelizmente, as mortes aumentaram bastante. A vacinação segue forte no mundo como um todo. Aqui no Brasil, volto a insistir da necessidade de termos vacinação todos os dias. Estamos com um problema de fornecimento pelo Instituto Butantan da Coronavac. Isso está prejudicando a segunda dose da Coronavac em quase todo o país, mas a AstraZeneca está indo bem, a produção tem aumentado, recebemos Pfizer, ou seja, a vacinação no Brasil segue. E o Brasil, como já informei na semana passada, assumiu a quarta posição em termos de número de vacinas já aplicadas para a população no mundo, perdendo apenas para a China, Estados Unidos e Índia. O Brasil em 4º lugar, mas precisamos seguir forte para evitarmos uma terceira onda de contaminação aqui no Brasil. A curva de casos aqui no Brasil está diminuindo, as UTIs de todos os estados já estão numa situação já mais aliviada, a curva de mortos já baixou de menos de 2 mil mortos diários nos últimos 7 dias, baixamos desse número, na média, nos últimos 7 dias, isso também é uma boa notícia, mas precisamos baixar mais e precisamos vacinar. Na quarta parte do Conexão, estamos de olho, crise interna na Colômbia. O governo do presidente Ivan Duque já sinalizou negociação, as centrais sindicais já aceitaram sentar à mesa com o presidente para discutir. Eu acho que a crise da Colômbia deve dar uma acalmada aí nos próximos dias. A ministra de Relações Exteriores da Colômbia renunciou ontem,
foi mais um ministro, o ministro da Fazenda já tinha renunciado no governo. Ou seja, esses últimos protestos na Colômbia acabaram não apenas a questão da violência, mas falta de gêneros em várias cidades, especialmente em Cali, terceira cidade da Colômbia. Mas ontem, essa sinalização de alguns sindicatos de negociar, de sentar à mesa de negociações com o governo colombiano, é uma boa notícia e vamos seguir acompanhando porque é um tema importante. Crise em Mianmar segue, muitos bolsões, muitas regiões em Mianmar contra o governo, ou seja, os protestos contra o governo central completou 100 dias do golpe militar que ocorreu em Mianmar e os protestos seguem pontualmente em alguns lugares do país e vamos seguir acompanhando. Moçambique também, Cabo Delgado, aquela situação ao norte do país. Moçambique assinou aí um acordo de cooperação com Portugal essa semana e a sinalização também de apoio da França. A França tem muito interesse ali no norte de Moçambique em função da presença da empresa de petróleo e gás francesa Total, né, que tem ali uma concessão de exploração ali no norte de Moçambique e é outro país, outra crise importante que estamos acompanhando. Nenhuma novidade com relação ao acordo de nuclear iraniano, seguem as negociações lá em Viena, a posição delicada para o governo Biden. O Biden ele não pode voltar ao acordo sem ganhar alguma coisa, senão os republicanos vão em cima dele. Então esse é o impasse, né? Lembrando que no Irã teremos eleições gerais agora em junho, ou seja, o Irã não quer abrir mão para não mostrar fraqueza, o governo iraniano precisa mostrar força nessa negociação, ao mesmo tempo que o Biden não pode voltar ao acordo nuclear sem ganhar alguma coisa, porque senão os republicanos lá no Congresso americano vão em cima dele. Estamos de olho nesse final de semana nas eleições dos delegados constituintes do Chile. Acontecerá amanhã, sábado e domingo, eleições no Chile. Temos notícia aí de uma certa desmotivação dos chilenos, de uma maneira geral, com essas eleições. A Constituição chilena deverá ficar pronta no ano que vem. Lembrando que em novembro desse ano tem eleições gerais, mas os delegados constituintes serão escolhidos amanhã e domingo. Estamos de olho. E, para fechar, seguimos acompanhando aquela crise de pesca entre as Ilhas Jersey, que é uma dependência da coroa britânica, protegida pelas Forças Armadas do Reino Unido, e a França. As Ilhas Jersey deram um prazo até 1º de julho para que os pesqueiros franceses cumpram os novos requisitos. É uma situação a ser acompanhada, é mais um desgaste aí do pós-Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, essa nova legislação de pesca em volta das Ilhas Jersey e obviamente, os pescadores franceses não gostaram, deu aquela crise na semana passada que eu falei com vocês, mas a princípio a situação está sob controle, aguardando aí esse novo prazo de 1º de julho. E como a última parte do nosso Conexão, sempre uma boa notícia, gostei muito da inauguração daquela ponte de Abunã, ligando Rondônia ao Acre. O Acre, um estado que era desconectado da malha rodoviária brasileira, um absurdo, né? 2021 temos um estado da federação que não está interconectado com o resto dos estados em termos rodoviários, tinha que ter balsa, etc., com custos maiores em termos logísticos e também, obviamente, até em termos de segurança, você ter que, para você acessar um dos estados da federação, ter que cruzar de balsa, eu considero um absurdo. A ponte foi um ganho, inclusive em termos geopolíticos, para facilitar o acesso de produtos ali do centro-oeste brasileiro aos portos no Pacífico, no Peru, no Chile, diminuindo aí, digamos assim, o tempo para fornecimento dos nossos maiores compradores que estão na Ásia, principalmente a China. Então, a inauguração da ponte do Abunã na última sexta-feira é sim uma boa notícia que eu trago aqui para vocês. Com isso, fecho o nosso Conexão Geo número 132, desejando a todos um bom final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.